Muito bem, meninos e meninas, vamos de aula 24, dando continuidade ao método lá das frações parciais. Então, qual é o método? Você tem uma função racional, uma função que tem a divisão lá de dois polinômios. O objetivo é integrar isso. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é se essa função é uma racional própria. Ela é própria. Então, se não, o que você deve fazer é quebrar essa função P sobre Q em polinômio mais função própria. Então, a providência a ser tomada aqui é quebra P sobre Q em polinômio mais uma função racional própria. Então, em todo caso, você precisa saber o que é que acontece com o caso da função ser racional própria. Então, se sim, se a função é racional própria, o que você precisa fazer é fatorar Q, tá? E isso vai fazer com que você quebre P sobre Q em uma soma de frações parciais. Então, fatora Q o máximo possível, até chegar naqueles fatores lineares ou quadráticos irredutíveis que a gente viu na aula passada, tá? Então, fatora Q e quebra P sobre Q em soma de frações parciais. Então, as frações parciais são, então, umas parcelas que vão compor P sobre Q e são as parcelas mais simples possíveis. Então, você vai desmembrar P sobre Q em uma soma de frações que tem como numerador alguma coisa linear ou então quadrática. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou mostrar como é que isso funciona com um exemplo, tá? A gente, na aula passada, já aprendeu a fazer essa divisão aqui, né? Desmembrar P sobre Q em uma soma de polinômio mais uma função racional própria. Então, eu vou me concentrar nessa parte aqui, tá? Então, digamos que você tem lá uma função racional própria para resolver, para integrar. Então, digamos que você tenha x mais 1 sobre x ao quadrado menos 4. Então, essa é uma integral aí que não vai sair por substituição. E você quer saber como é que as frações parciais podem te ajudar. Então, lembra aqui, voltando. O que eu faço? Fatoro o denominador, tá? Para poder quebrar numa soma de frações parciais. Como isso é feito? Então, primeiro, fatorar. Vamos fatorar x2 menos 4. Sempre você deve procurar raízes, tá? No caso aí eu vou ter duas raízes reais, menos 2 e mais 2,
o que significa que x² menos 4 se escreve como x menos 2 multiplicado por x mais 2. Fatorei. Agora eu vou procurar as tais frações parciais. Olha só, eu acabei de descobrir que o denominador ele pode ser escrito como o produto x menos 2 e x mais 2. Tá certo? Então, essa é a mesma fração de antes. O que eu vou querer é escrever essa mesma função, mas desse jeito aqui, ó. Sobre um fator, mais um termo aqui sobre outro fator. Entendeu? Então, eu preciso determinar quem são A e B de maneira que isso aí se torne verdadeiro. E aí, no lugar de integrar x mais 1 sobre x² menos 4, eu preciso integrar essa coisa aí, que provavelmente vai ser um número, certo? Um número sobre x menos 2, mais a integral de outro número sobre x mais 2. E aí sim, isso aí dá para fazer uma substituição tranquila e resolver a integral. Muito bem. Se eu for fazer essa soma aqui, partindo dessa soma, o que vai acontecer? Eu preciso de um denominador comum. O denominador comum, nesse caso aqui, vai ser o produto, ou pode ser o produto, né? Aí como é que eu faço a soma? Eu pego esse produto, divido aqui por x menos 2, vai dar x mais 2 e multiplico pelo que está em cima. Então, eu vou ter A que multiplica x mais 2. Mais, mesma coisa com x mais 2. Pego o denominador comum, divido por x mais 2 e multiplico por b. Então, vou ficar com b que multiplica x menos 2. Certo? Então, veja. Esse denominador aqui é igual a esse denominador aqui. E essas duas frações, essas duas funções racionais são iguais. Então, os numeradores precisam ser iguais. Eu preciso, então, ter x mais 1 igual a A que multiplica x mais 2, mais B que multiplica x menos 2. Isso para qualquer valor de x, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, x igual a 2, o que acontece? Eu vou ter 2 mais 1, estou fazendo x igual a 2, igual a A, que multiplica 2 mais 2, mais B, que multiplica 2 menos 2. Então, B vezes 0 vai dar 0. E aqui eu estou dizendo que 3 é igual a 4A. Então, posso tirar o A daqui. É igual a 3/4. Se A é igual a 3/4, então a gente pode encontrar o B facilmente. Mas a gente pode usar de novo essa mesma estratégia que usou aqui para encontrar o A. Se eu fizer x igual a menos 2, então quem some agora vai ser o A, porque eu vou ficar com menos 2 mais 1 igual a A, que multiplica menos 2 mais 2, que vai dar 0, mais B, que multiplica menos 2, menos 2. Então, eu vou ter menos 1 igual a menos 4B. Divido tudo por menos 4
Então, b é igual a 1/4. Então, encontramos A e B de maneira que eu posso escrever x mais 1 sobre x² menos 4 como 3/4 sobre x menos 2 mais 1/4, não é isso? O B é 1/4. Isso mesmo, sobre x mais 2. Então, fazer a integral de x mais 1 sobre x2 menos 4 é o mesmo que fazer a integral de 3/4 sobre x menos 2 mais integral de 1/4 sobre x mais 2 dx. Não deu. Ok? Ora, mas isso então é 3/4 da integral de 1 sobre x menos 2 mais 1/4 sobre, vezes a integral de 1 sobre x mais 2 dx. Chamando x menos 2 de u, você vai encontrar que du igual a dx, tá? Então, nem precisa fazer muito essa substituição para entender que a primeira integral vai dar logaritmo de x menos 2. A segunda integral vai dar logaritmo de x mais 2. Isso mais a constante. Uau! Constante estranha, né? Com esse riscão, hein? Ok? Então está resolvido o problema. E esse é o método das frações parciais, que consiste em você encontrar constantes, tá? De maneira que você possa desmembrar a função mais complicada em uma soma de funções cujas integrais eu posso conseguir mais facilmente. Tá certo? E a chave desse método está em fatorar o denominador. Muito bem. Aí, quando você está fatorando o denominador, você tem 4 possibilidades. Então, Q de x sendo o denominador, há 4 coisas que podem acontecer. A primeira delas é um exemplo como esse, você ter um produto de fatores lineares. Lineares distintos. Então, nesse primeiro exemplo aí, você tem x² menos 4 igual a x menos 2 multiplicado por x mais 2. O x menos 2 é linear e é diferente de x mais 2, certo? Outra coisa que pode acontecer é os fatores lineares se repetirem. Então, eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, em que você pode ter o produto de fatores lineares repetidos. Então, o que é que acontece? A gente deveria andar mais no nosso curso para aprender o que é que acontece quando você tem fatores quadráticos distintos
e quadráticos repetidos. Para cobrir todas as 4 possibilidades. Mas isso vai adicionar uma complicação que eu estou tentando evitar, tá? Então, eu vou falar só sobre esses 2 primeiros casos e vocês ficam sabendo que tem esses outros casos para acontecer também. Caso um dia vocês encontrem uma integral dessa para resolver, vocês ficam sabendo que é por esse método que se resolve, mas aí vocês botam lá no Wolfram e ele vai dar o resultado para vocês, tá? E vai envolver funções trigonométricas inversas, tá? Um assunto que eu evitei de propósito para a gente andar mais leve, sem maiores complicações, tá certo? Então, fica aí o meu pedido de desculpas, mas esses 2 casos aqui a gente não vai ver, a gente vai fingir que o mundo é feito por fatores lineares distintos e fatores lineares repetidos, tá certo? Então, pronto, vou dar um exemplo agora de uma função racional cujo denominador se fatora em fatores lineares repetidos. Então, digamos que a função que você quer integrar, vou usar o x mais 1 de novo, sobre x ao quadrado menos 2x mais 4. Quem tem um pouquinho de prática com fatoração vai ver que o denominador aí é um quadrado perfeito. Tá? Caso você não tenha esse traquejo, então procura as raízes, aí você vai ver que são raízes repetidas, são raízes iguais, né? x1 igual a x2. Então, supondo que você encontrou as raízes e viu que são raízes repetidas, eu já vou dizer que a fatoração de x ao quadrado menos 2x mais 4 é que isso é x menos 2 ao quadrado. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar a seguinte estratégia. Então, isso que tem embaixo é x menos 2 ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter aqui um termo com x menos 2. E eu vou tentar descobrir uma constante aí que fique em cima desse x menos 2, mais x menos 2 ao quadrado com uma constante aqui em cima. Tá certo? Então, veja, se eu tivesse a fatoração aí x menos 2 ao cubo, x menos 2 à quarta, então eu ia colocar tantas parcelas quantas fossem as potências até chegar em x menos 2 à quarta, tá certo? A ideia é não dificultar. Claro, esses 2 casos, eles podem vir misturados. Você pode fatorar e aí ter um fator linear e ter outro fator linear que se repete também, que está ao quadrado, tá? Ao cubo, assim por diante. Tá certo? Então, é misturar os métodos. Mas aí eu quero encontrar a I e B de maneira que isso aconteça. De novo, eu vou fazer a soma. Aqui, o denominador comum é o de maior potência.
porque eu posso dividir tanto por x menos 2 como x menos 2 ao quadrado. Dividindo por x menos 2, então, e multiplicando por a, eu vou ficar com a multiplicado por x menos 2. Isso mais x menos 2 ao quadrado dividido por x menos 2 ao quadrado dá 1 multiplicado por b. Isso fica só assim. A mesma ideia de antes, eu tenho duas frações aqui com o mesmo denominador, então os numeradores têm que ser iguais. Aí vocês já estão vendo que se você fizer x igual a 2, você some com a do mapa, né? Eu vou ficar com 2 mais 1 igual a que multiplica 2 menos 2, que dá 0. Então, isso aqui some, mais b. Então, b é igual a 3. Temos b. Se b é igual a 3, eu posso fazer x agora, sei lá, x igual a 0. E isso vai me dar o a. Veja, porque eu vou ficar com 0 mais 1 igual a a, que multiplica 0 menos 2, mais b, que eu já sei que é 3. Então, 1 é menos 2a mais 3. Ou menos 2a é igual a 1 menos 3. Certo? Um instantinho. Ok. Então, menos 2a é igual a menos 2, ou seja, a é igual a 1. Então, eu acabei de descobrir o seguinte, que x mais 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 4, isso é a mesma coisa que 1 sobre x menos 2 mais 3 sobre x menos 2 ao quadrado. Então, fazer a integral desse primeiro é fazer a soma dessas integrais. A primeira integral, acho que já deu para sacar, que é logaritmo de x menos 2. E a segunda vai ser 3 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Muito bem. Qual é a integral de 1 sobre x menos 2 ao quadrado? Não tem a ver com logaritmo ao quadrado. Para fazer isso aqui, eu tenho que chamar isso aqui de u. Então, eu vou ficar com 1 sobre u ao quadrado. E dx vai ser igual a du. Então, u a menos 2. Como é que eu faço integral de u a menos 2? É u a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1, certo? Então, isso aqui vai ficar logaritmo de x menos 2, não muda nada, mais 3 vezes o u, que é x menos 2, elevado a menos 2 mais 1,
dividido por menos 2 mais 1. Mais constante. Ou seja, isso é logaritmo de x menos 2 menos 3 sobre x menos 2. Certo? Então, essa é a integral. Pronto. Então, estão os dois casos aí. O caso em que você tem fatores lineares distintos e quando você tem fatores lineares repetidos. Agora, já dá para fazer as integrais da lista que eu coloquei lá no cigarro. Ok? Então é isso, meus caros. Até a próxima.